A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas para a escola dominical, aulas que te ajudam a preparar o seu conteúdo para a tua aula no próximo domingo. Eu sou o diácono Denis Pereira, aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e é um prazer compartilhar com vocês este momento já há 6 anos aqui no YouTube. Eu atuo com jovens e adolescentes há mais de 20 anos na igreja e nos últimos 6 anos estamos aqui no YouTube com as videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos. Por isso é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações. É muito importante também que você deixe o seu comentário, fale para nós de onde você assiste às nossas videoaulas. Isso é muito interessante. Compartilhe o link deste vídeo com outras pessoas, com outros professores, com seus alunos também, porque fazendo isso você está ajudando o nosso canal e contribuindo para o crescimento deste canal que alcançou neste último mês 20 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações. Nós estamos contentes com isso e queremos compartilhar com você da nossa alegria. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor minha família, o meu ministério, e tem aqui links para você entrar em grupos de professores no WhatsApp, para baixar material em PDF, para ajudar aí na sua aula, comentários, e também um link, o primeiro link é um livro, o meu primeiro livro sobre relacionamentos, baixe-o gratuitamente, tá certo? É só clicar no primeiro link. Muito bem, vamos então à lição 2 da escola dominical. O propósito dos dons espirituais. Lição 2, classe de adultos. O propósito dos dons espirituais. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. É para isso que servem os dons espirituais. Sobejem neles, tenham todos os dons, tenham muitos dons para a edificação da igreja. Traduzindo, para servir a igreja. Aleluia. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. 1 Coríntios 12. Nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. Seu propósito é edificar-nos, unir-nos e fortalecer-nos como igreja de Cristo. Este é o propósito dos dons, ok? O que os dons não são? Tópico 1. Os dons não são para elitizar os crentes. Não são. Os dons não são para elitizar os crentes. Na igreja de Corinto nós vamos colocar por terra a teoria, o pensamento que muitos pentecostais têm de que dom tem a ver com maturidade e com autoridade espiritual, com aprovação de caráter, com alguém muito crente. A igreja de Corinto quebra toda esta tese. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, era uma das mais importantes ali do Império Romano. Era uma cidade econômica rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem de Paulo, ele esteve lá nesta igreja. Por conhecer muito bem, durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu. Por conhecer muito bem a comunidade cristã, lá em Corinto, na sua primeira carta, Paulo tratou de dirigir-se àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar que nenhum dom lhe faltava. Então, dentro da nossa visão de quem é espiritual, por ter muitos dons, e Corinto era altamente espiritual, dentro da nossa visão, nenhum dom lhes faltava. A ponto de Paulo ter que organizar,
Porque havia um congestionamento de profeta, é profeta de tudo quanto é lado. Ei, calma, quando um falar, o outro senta, espera, ordem. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito, concedidos por Deus à igreja de Corinto, tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Esse é o propósito dos dons espirituais, nos capacitar para a proclamação do Evangelho e edificar a igreja na sua vida espiritual. Agora, esta igreja, mesmo tendo todos os dons no meio dela, tinha divisões, inveja e imoralidade sexual. Como pode uma igreja ser cristã e ao mesmo tempo carnal e imoral? Paulo chama essa igreja de carnal, de imatura. E talvez esse seja um ponto que a gente precise analisar, que é o seguinte: a ideia de que alguém que manifesta algum tipo de dom é superior, espiritualmente falando, a todos os outros, porque é uma ideia de que seja por mérito, o que não é. Eu já disse na primeira aula, dom é charismata, graça, favor imerecido. Revela o poder de Deus, não o caráter ou a superioridade de quem os tem. Ele é dado sem mérito nenhum. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque ao entender isso, nós não vamos colocar ninguém num pedestal de superioridade, de alguém que deve ser seguido, entende? Com este relato a gente aprende que as manifestações não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja em que predominavam estes comportamentos, ela não pode ser chamada de uma igreja espiritual. Por quê? Porque dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos crentes agraciados com dons da parte de Deus se acham mais espirituais que os outros. Agora, estes dons têm mais a ver com a bondade de Deus, ou tem tudo a ver com a bondade de Deus, com a misericórdia divina. Não tem nada a ver com o mérito de quem os recebe. Dom é presente, como a salvação. Assim como ninguém merece a salvação, ninguém merece dom. E assim como sem merecer nós recebemos por meio de Cristo a salvação, sem merecer nós recebemos dons espirituais. E é preciso entender que não há essa superioridade espiritual em quem tem um dom exatamente para que haja correção. Essa ideia de que quem tem um dom, o profeta, meu Deus, a profetisa da igreja, como quando ele prega e revela, e não sei o quê, nossa, que palavra profunda que Deus deu a este vaso. Esta ideia dessa superioridade tira a possibilidade de correção, porque se eu julgo que alguém é superior a mim, como é que eu vou corrigi-lo? Você entendeu? Então, nós precisamos entender pela palavra que os dons não são para autopromoção, para ostentação e não revelam superioridade espiritual para corrigirmos. Seja quem for. Ei, vem cá, vem cá. Você disse isso, foi assim, assim, assim. Vem aqui, pega a Bíblia. É assim, meu filho. Deixa Deus te usar. Mas é assim, porque o que Paulo faz em 1 Coríntios 12 não é fechar a torneira espiritual na igreja, não, é ensinar, é dar instrução para que a igreja fosse sábia no exercício dos dons e para que a igreja entendesse que precisava crescer espiritualmente, porque só os dons não promovem essa edificação. A edificação vem pela instrução. Os dons edificam a igreja na fé que vem pela instrução. Eles são como um equipamento a mais para a igreja.
não é? E o sinônimo de que dons não revelam superioridade espiritual e nem aprovação de caráter, se você não se convencer pelo que Paulo escreve aos Coríntios, que tem os pentecostais que eu não aprendi assim. Eu também não, irmão. Até meus 20 anos eu nunca tinha escutado ninguém falar de 1 Coríntios 12. Quando alguém falava de 1 Coríntios 12, alguém já torcia o beiço, porque tinha a ideia de que Paulo estava aqui querendo engessar o culto, não sei o quê. Não, irmão, é só ler com calma que você vai entender que Paulo não está engessando o culto, Paulo não está fechando a torneirinha espiritual no culto, não, Paulo só está organizando o culto, e ao mostrar que não é sinal de superioridade espiritual, ele está então conduzindo a igreja no caminho do crescimento, no caminho da maturidade, não é? Essa é a ideia. E se isso não te convencer, Jesus, e aí é com Jesus, um grupo de EBD esses dias, a gente conversou e alguém, não, mas eu não entendo isso que uma pessoa desviada possa ser usada em profecia. Eu não entendo isso que uma pessoa que está em pecado possa ser usada em algum dom. Bom, você não concorda? Você não entende? É só ler 1 Coríntios e ler o que Jesus escreve em Mateus 7, 22 e 23, que naquele dia vão chegar pessoas dizendo, não profetizamos nós em teu nome. O que é profecia? É dom. Não expulsamos demônios em teu nome. Não fizemos muitas maravilhas em teu nome. Dom de operação de maravilhas. Dom também. E o que Jesus vai dizer? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São pessoas que vão passar a vida na igreja, sendo usadas por dons, mas jamais deixam que o Espírito Santo as guie. Não tem fruto estas pessoas, não tem relacionamento com Deus de verdade. Eles continuam praticando a iniquidade. Lembra? O que é iniquidade? Tem o pecado, tem a iniquidade. O pecado é aquilo que nós praticamos, é o nosso erro como um todo, mas o pecador, ele se arrepende, ele pede perdão, ele reconhece que errou, ele quer melhorar, ele tenta acertar, porque pecar é errar o alvo. E como é que você erra o alvo? Tentando acertar. Agora o iníquo não. O iníquo, ele erra o alvo porque quer. Na realidade, o iníquo vai além. Ele quebra o alvo. É uma geração que quebra todos os padrões morais de Deus. É uma geração que inverte certo com errado, o justo com o injusto, mistura tudo e quebra todos os padrões, relativiza todos os padrões e pratica o que quer de maneira proposital, sem nenhuma intenção de mudar de vida. Estes, mesmo tendo dons, que são por graça de Deus, não é porque a pessoa é mais santa, não é porque ela ora muito. Oração e jejum são meios pelos quais recebemos os dons espirituais e não a causa. Estas pessoas, mesmo recebendo presentes de Deus como dons espirituais, continuam a praticar a iniquidade e naquele dia serão reprovados pelo Senhor. Por isso, o maior dom que nós precisamos é o dom de discernimento e a paciência para olhar e observar de acordo com a palavra se aquilo que está sendo falado, se aquele movimento realmente tem coerência bíblica e aguardarmos o cumprimento. Cumpriu-se? Foi o Senhor que falou. Pode ser um bêbado na rua, pode ser qualquer pessoa na rua que falar. Se cumprir, foi Deus que falou. O Deus que usou uma jumenta, ele não pode usar uma pessoa desconcertada. Ele é Deus, ele faz o que ele quer como manifestação da sua graça, do seu poder e da sua misericórdia. Agora, cabe a nós sermos coerentes, equilibrados, para não darmos ouvidos a qualquer palavra. Pensa nisso. Edificando a si mesmo, tópico 2, e aos outros. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Tá? Qual que é a ideia aqui da língua estranha? É cultivar uma vida espiritual particular. Sei que no meio pentecostal a gente tem que tomar cuidado exatamente para não engessar o culto, né? Então, por exemplo, nós estamos ali num culto, começamos a cantar um louvor lá. Ainda mais agora, né? Templo fechado. Aí abre o templo, o povo vem com aquela sede. A pessoa cantar um louvor. Sabe aquele momento da glorificação? No momento da glorificação, irmão. Quem dá glória, quem dá aleluia, quem fala língua estranha, amém. Agora, o que não pode é eu, no meio da pregação,
o pastor está explicando o texto, e eu começar a falar em língua estranha alto na igreja. Porque isso tem a ver comigo, não tem a ver com as pessoas. Entende? Tem a ver com a minha personalidade. Então por isso que o crente tem que ter mansidão, autocontrole, domínio próprio, fruto do Espírito. Não é? Então eu posso falar em público? Posso. Desde que eu não faça do meu culto individual uma perturbação coletiva. Se todo mundo está glorificando, levantando a mão, aplaudindo, meu irmão, rasga a boca e fala tudo que você quiser. Fale mistério, cante mistério, voa no mistério. Mas eu tô aqui dando aula para os irmãos, eu começar a falar língua estranha aqui, irmão. Eu tô sentindo a presença de Deus. Ei! E aí, o que vocês vão entender? Nada. É algo que edifica a mim mesmo. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios 14, 12. Em lugar de buscarmos a prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, usemos e busquemos os dons espirituais, porque os dons espirituais trazem edificação para nós mesmos, na nossa devoção particular, no nosso culto particular, e traz edificação para os outros, para quem está à nossa volta. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era também que esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que toda a igreja fosse edificada. Na Bíblia de aplicação pessoal, embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Então a ideia é que todos que vierem ao culto e todos que estiverem cultuando conosco sejam edificados, não é? Então, não adianta nós começarmos a falar em língua estranha, o que a criança vai entender? O que quem não é batizado com o Espírito Santo vai entender? E o que quem é batizado com o Espírito Santo vai entender? Porque você não entende o que o outro está falando. Então, a língua estranha é para devoção particular, pessoal, eu e Deus, a minha fé edificada. Ok? Agora, o interesse, o intuito, o objetivo, o propósito dos dons é edificar os outros em primeiro lugar. O maior desejo é que edifique os outros. Então, a minha edificação, ela só tem razão de ser quando ela também edifica os outros, não é? O meu alimento, ele só há prosperidade na minha vida, no meu alimento, quando esse alimento é servido aos outros. Por isso que Paulo guia esta igreja, corrigindo os seus desvios, e guia ela pelo caminho dos dons, guiando ela também pelo caminho do amor, guiando ela pelo caminho da edificação, mostrando, olha, isso que vocês têm e que usam de forma tão individual, usem para abençoar a vida dos outros, de modo que todos sejam edificados, que todos saiam do culto edificados, os outros crentes e até os incrédulos, pela manifestação do poder de Deus na vida de vocês. Tópico 3, edificar todo o corpo de Cristo, os dons da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que, quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas as partes. Tanto que ele envolve aqui o dom, ele está falando o amor entre o assunto que ele está falando aqui dos dons. Sem o amor de Deus nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então eu vou me preocupar em edificar a vida de alguém através de um dom que o Senhor ministrou sobre a minha vida, se eu tiver amor. Ou seja, quando a nossa preocupação é edificar os outros, o que está nos direcionando no caminho dos dons espirituais é o amor.
Se nós não nos preocupamos em edificar os outros, o que está direcionando a nossa vida é o egoísmo. E isso não tem nada a ver com Deus, porque Deus é amor. E o amor quer o bem do outro, quer o bem do próximo, quer a edificação do outro, quer servir ao outro por meio dos dons. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. Mas os ministros têm que tomar cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja. Por isso Paulo faz uma solene advertência. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, qual é Jesus Cristo. Então o fundamento já está posto, e nós estamos edificando o corpo de Cristo, como igreja. É preciso ter cuidado, porque existem pessoas tentando colocar outros fundamentos. Eu pergunto aqui, qual é o Jesus que nós temos servido? O Jesus assembleano ou o Jesus da Bíblia? Cuidado, porque me parece que cada denominação tem o seu Jesus. O Jesus assembleano é um pouco mais rígido. Aliás, o Jesus assembleano nos últimos dias está tendo crise de identidade. Ele era rígido. É pecado, é pecado, é pecado. Agora ele está aquele Jesus assim mais, né, de boa. Não, é que isso aí, não. Falaram que era pecado, mas não é. Aí tem um Jesus de outras igrejas que é aquele totalmente light, totalmente tranquilão. E aí? Não, o nosso fundamento é Cristo. Nós servimos a Ele numa denominação, mas o nosso fundamento é Cristo. E o Cristo que é o nosso fundamento é o Cristo da Bíblia. Temos que tomar cuidado. Tem surgido filosofias por aí, principalmente por conta das redes sociais, ensinando principalmente os jovens coisas que não tem nada a ver com Jesus. É o que eu falo do evangelho segmentado que Paulo escreve lá em 2 Timóteo 4. Não, eles rejeitarão a sã doutrina e vão voltar às fábulas e a juntar o mestre segundo seus próprios desejos. Temos que ficar atentos. Despenseiros dos dons. O apóstolo exortou a igreja acerca da administração dos dons. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Então, é preciso administrar, ou seja, ter cuidado com os dons e prover a edificação da igreja por meio dos dons. E com sabedoria, crescer na graça e no conhecimento. Buscar maturidade espiritual. Porque quando você recebe um dom, quem é usado por Deus por meio de um dom, ele se torna uma vitrine. As pessoas passam a olhar para nós exatamente por esta ideia de superioridade. Então nós nos tornamos muito mais visados, olhados pelas pessoas quando manifesta-se na nossa vida um dom espiritual. Então nós precisamos buscar a graça de Deus para correspondermos a toda a expectativa de Deus em relação àquilo que Ele nos deu. Para que os dons na nossa vida sejam motivo de edificação para a nossa vida, para a igreja, para o mundo. E que nós não venhamos ser reprovados pelo Senhor por termos uma manifestação de um dom extraordinária, mas por sermos relaxados com a nossa vida espiritual. Para sermos relaxados com uma vida de santificação. Que possamos conseguir um equilíbrio entre duas coisas. Uma igreja verdadeiramente espiritual. Ela tem a manifestação dos dons do Espírito e ela produz abundantemente o fruto do Espírito. Esse sim revela o nosso caráter. O que nós não podemos é eliminar uma coisa e aceitar outra. Então nós não precisamos deixar os dons de lado e buscar o fruto do Espírito. Nós não precisamos deixar o fruto de lado e buscar os dons. Nós precisamos trabalhar com os dois.
O fruto do Espírito manifesta, revela o caráter de Cristo em nós, a transformação de dentro para fora. Os dons espirituais são equipamentos que Deus nos dá para que possamos cumprir a sua obra, anunciar a sua palavra e edificar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Até o próximo domingo, mais uma aula abençoada. Nós vamos falar sobre os dons de revelação na próxima aula. Bom domingo, boa semana, fiquem com Deus e até a próxima aula. Deus abençoe.